Ok, então, continuando, então com Abraão tem também uma aliança territorial, ok? O povo ia receber aquela terra e isso não foi cumprido ainda, não plenamente. Então, precisa ser cumprido. É por isso que nós temos ainda profecias que irão acontecer, não é? E algo muito importante, Deus profetiza a apostasia de Israel e o arrependimento de Israel. Veja bem, Deus, olha o momento, não é? Israel vive na escravidão. Sofre o que sofre. Deus faz todos aqueles milagres, naquele momento, Deus faz todos aqueles milagres, as pragas, liberta o povo, leva o povo para o deserto, está cuidando do povo do deserto, dá lei para o povo. E lá ele diz o que o povo vai fazer, conhecendo o coração do povo. Não é? Então veja, um Deus que conhece o coração humano, né? Conhece todo o futuro, determinou todas as coisas, inclusive, né? E ele profetiza, né, que Israel vai abandoná-lo. Deuteronômio capítulo 30, quando, pois, todas essas coisas te sobrevierem, aí vocês têm que ler Deuteronômio 28, 29 e 30, por quê? Porque lá tem uma lista de comportamentos. Olha, se vocês me obedecerem, essa é a bênção. Se vocês me desobedecerem, essa é a consequência. Lembra? Aliança, compromisso, responsabilidade. O homem tem a liberdade de escolher se vai glorificar a Deus ou não. Se glorificar a Deus, vai desfrutar, né, do seu cuidado. Se desobedecer a Deus, vai sofrer as consequências da desobediência. Né? E diz, ó, quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, aliança, e te recordares dela entre todas as nações, vocês vão ser espalhados, mas lá vocês se lembrarem, né? Para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo o que hoje eu te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Então, essa é a aliança que Deus fez com Abraão. Existe uma aliança com Abraão que é incondicional, e existe uma aliança com o povo de Abraão, os descendentes de Abraão, que é condicional. Então, é muito importante que nós façamos essa distinção e vejamos também a soberania de Deus em relação a isso. Isso aqui está acontecendo hoje, o povo de Deus está espalhado. Significa que ainda falta cumprir o versículo 3, que é o que vai acontecer em relação ao futuro. Não é? As disposições em relação a essa aliança territorial. Então, a aliança territorial, ela é condicional em relação ao povo de Israel, no sentido de que a permanência na terra debaixo da bênção, ok, é baseada na obediência. Por causa que atrás dessa promessa condicional de obediência existe uma promessa incondicional, isso é, a terra vai ser de vocês, então eles sofrem a consequência, são espalhados na terra, mas como existe por detrás dessa uma promessa incondicional, Deus está dizendo, eu vou trazer vocês de volta. Que é o milênio, por exemplo. Okay? As disposições dessa aliança. Por desobediência seria afastada temporariamente da possessão territorial. Com Abraão, a aliança é incondicional, inclui a terra. Mas com a nação, ela é condicional.
A nação tem que se permanecer obediente. Por isso que eles foram espalhados. Ok? No futuro, haverá um arrependimento nacional. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, te ajuntará de novo de todos os povos da terra. Então, vai acontecer um arrependimento nacional para a nação de Israel por causa da aliança que Deus fez com Abraão. Jesus, o Messias prometido para Israel, vai voltar e vai converter o povo para si. A salvação sempre é fé no Senhor Jesus. Jesus veio na primeira vinda, o que a Bíblia diz? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para o seu povo, veio para os seus súditos. Os seus súditos não o receberam. Então, Israel caiu agora numa maldição, porque quebrou a aliança, mas Deus diz que fez uma promessa para Abraão que é incondicional, então eles vão sofrer a consequência da rejeição do Messias, mas também está destinado a aceitarem futuramente Jesus como seu Messias. Né? E, irmãos, quando nós estudarmos a grande tribulação, vocês vão ver que o propósito da grande tribulação é principalmente levar Israel a olhar para trás, no ano 30, que fizemos? Que fizemos? Sofremos todos esses anos porque o nosso Messias veio e a gente não viu. Quando isso acontecer, resolvido. Israel será restaurado à sua terra. Deuteronômio 35, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicarás mais do que os teus pais. Isso aqui nós vamos estudar muito lá para frente. Sei quando? Milênio, literal. Precisa ser cumprido. Por quê? Porque foi uma promessa feita para Abraão, incondicional. Várias promessas feitas para Abraão foram cumpridas. Aquelas que não foram, não é que Deus falhou, é que ainda não chegou o momento. Israel terá uma conversão nacional. Promessa, Deuteronômio está lá. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Futuro. Uma figura de linguagem, né? Vai mudar o seu coração, vai converter o seu coração. Circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência para amares o Senhor. Uma promessa que Deus fez. Para amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Qual é o fim do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele, e viver aquela vida que Deus planejou. Irmãos, cristianismo, veja bem, nós estamos debaixo dessas duas alianças. O cristão, ele tem o céu garantido, se confia em Jesus como Senhor e Salvador. Aliança incondicional. Qualidade de vida depois que seu corpo tombar depende exclusivamente do seu relacionamento com Jesus, ele tendo você o aceito como Senhor e Salvador, reconhecendo que você é pecador e que não existe como você se livrar do seu pecado se não for pelo sangue de Jesus. Vida, qualidade de vida depois da morte, incondicional. Qualidade de vida aqui nesse mundo, aqui, é condicional. Buscai em primeiro lugar os interesses de Deus, Rei, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nunca esquece. É por isso que o cristão, quando ele obedece,
Ele está debaixo da aliança condicional. Vai ser abençoado. Vai ter a qualidade de vida. Quando desobedece, vai ter a bênção da disciplina, porque a disciplina também é bênção, só que dói. Então, é muito importante nós entendermos isso. Porque nós vivemos uma geração, irmãos, eu vou falar isso, nós vivemos uma geração em que os cristãos aqui estão vivendo que nem o não cristão, correndo atrás do que o não cristão está correndo. E está deixando de fazer o que Deus mandou fazer. Deixando de servir ao próximo de verdade, deixando de servir à igreja, deixando de evangelizar, deixando de dar bom testemunho, porque ele está tão preocupado quanto o descrente, como se Deus não existisse. Então, pensem nisso. Porque quando a gente falar do Tribunal de Cristo dos Galardões, vai valer a pena lembrar. Ok? Os inimigos de Israel serão julgados. O Senhor teu Deus porá todas essas maldições em teus inimigos, sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Adiantando, é por isso que na tribulação as nações vai virar pó. Porque a maioria das nações odeiam os judeus. Foram, né? Bom, Israel terá a plenitude da bênção divina aqui na terra. O Senhor teu Deus te dará abundância de toda a obra das tuas mãos. No futuro, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te fazer bem, como exultou com os teus pais. Esse é o motivo de Deus ter criado Adão e Eva, esse é o motivo de Deus ter feito uma aliança com Abraão, e esse é o motivo de Deus ter feito uma aliança conosco, igreja. Deus não está pensando em nós somente na eternidade como se fosse pouco, né? Não é que é pouco, mas Deus está preocupado com o nosso bem aqui também. Por isso que a gente tem que também atentar à aliança condicional que Deus fez conosco aqui. Rapidinho, essa aliança territorial está confirmada em Ezequiel. Então, essa promessa ela foi feita para Abraão e depois ela foi sendo reformulada ou relembrada ao longo dos séculos. Por quê? Porque Israel é muito parecido com a gente, ou a gente é muito parecido com Israel, né? Tem hora que a gente está, vamos dizer assim, firme lá com Deus, obedecendo, né? E parece que de vez em quando a gente cai, e às vezes esquece de Deus, às vezes, né? E Israel vivia desse jeito também. E quando Israel vivia desse jeito, se afastava e não voltava, vinha o quê? Vinha o cumprimento de Deuteronômio. Eles eram afetados economicamente, afetados fisicamente, eles eram afetados de toda forma. Aí Deus lembrava, olha, vocês estão sendo afetados porque vocês quebraram uma aliança condicional comigo. Então, se vocês voltarem a me obedecer, então eu vou abençoar vocês de novo. É assim que funciona. Entende? Eu quero o melhor da vida, mas a vida para vocês é o seu relacionamento comigo, é lembrar, é baseado na aliança. Deus está dizendo, eu não vou mudar. Entende? Esses aqui são os marcos. Então isso é muito importante. Então ele foi confirmando, né, que vai acontecer, ok? E interessante, lá em Ezequiel, eles estão já sofrendo as consequências, começaram já a sofrer bastante, né? Já foram invadidos por outras nações, e diz lá, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, quando Israel estava nascendo ainda como nação, e estabelecerei contigo uma aliança eterna. Deus está dizendo, olha, mesmo que vocês fracassem, ainda por eu ser Deus e por eu ter escolhido vocês, ainda tenho uma aliança eterna com vocês. Mesmo que vocês vão sofrer as consequências da desobediência, né? E aí nós temos, então, todas as implicações escatológicas. O que é implicação escatológica? Aquilo que ainda precisa acontecer. Aquilo que vai acontecer no futuro. Então, ainda falta acontecer uma conversão nacional de Israel. Israel, como nação, é descrente em Jesus.
Os judeus estão espalhados, eu sei que tem muito judeu ainda, já tem muito judeu na terra, mas não tem 10% de judeu que tinha que estar lá. Aquela terra é terra de terra de ninguém ainda, né? Então, o povo de Israel vai voltar em massa, tá bom? E a gente vai ver isso aí, né? Eles vão acreditar até num falso Messias para isso. E existe o julgamento das nações gentias. Por quê? Lembra? As pessoas que oprimiram Israel têm que ser punidas por Deus, porque oprimiram a menina dos olhos de Deus. Mexe com a minha filha para ver o que você vai fazer. O que acontece com você? Entende? Não é mais ou menos assim que o pai fala? Mexe com a minha filha que você vai ver. Mexe com o povo de Deus. Entende? Então isso é muito importante. Então, temos várias profecias que descrevem essa expectativa. Inclusive, quando Jesus veio na primeira vez, Israel estava nessa situação. Israel era esmagado pelo Império Romano. E eles queriam o Messias libertador só. Eles não queriam o Messias que livrasse eles da idolatria. Eles queriam o Messias que livrasse eles da opressão social. E Deus falou, não, você tem algo muito mais importante, você tem um problema maior do que isso. Né? E aí você vai ver essa expectativa, né, dessa conversão nacional, de voltar para a terra, de ser novamente abençoado por Deus, que estão debaixo de maldição, em quase todos os profetas. Você tem uma lista na apostila. Você tem aí Isaías, Jeremias e assim por diante. Ok? Então essa é a primeira aliança que Deus fez com o povo de Israel através de Abraão, que inclui Isaac e Jacó. Existe uma outra aliança que também tem a ver com o passado e o futuro que ainda não se cumpriu, que precisa ser cumprido, que é essa aliança feita com o rei Davi. Segundo Samuel, capítulo 7, Davi aqui está nos seus últimos dias. Está morrendo, ele sabe que está morrendo. E Deus relembra ele uma promessa que Deus fez para ele, Davi. Lembra a história do rei, né? Saul foi o primeiro rei, o rei que o povo escolheu. Deus falou, vocês querem esse rei, tudo bem. Aí vocês viram a lambança que ele fez. E usou, vamos dizer assim, Saul para mostrar qual é a vontade de Deus para o povo de Israel, que tinha que ser um rei escolhido pelo próprio Deus e não pelo povo. E aí Deus escolheu Davi e diz assim, quando os teus dias se cumprirem e descansarem dos seus pais, um jeito legal de falar, quando você morrer e for para 7 palmos debaixo da terra, e seu corpo vai ficar lá, está o corpo, né? Farei levantar depois de ti o teu descendente. É o, não é um. Que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. O reino de Davi. Que, na verdade, é o reino de Deus, porque foi Deus que escolheu Davi para ser o rei. Este vai edificar. Veja como Deus. Então, quem é? Por filho, se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens, isso é, se ele pecar, ele vai sofrer as consequências aqui na terra, ok? Com vara de homens. Com açoites de filhos de homens, isso é, eu vou usar as pessoas, do mesmo jeito que Deus usa
descrentes para nos disciplinar quando a gente brinca com o pecado. Mesma coisa aqui, não é? Mas o versículo 15: mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa, está falando para Davi agora, ó, a tua casa, a descendência, e o teu reino serão firmados para sempre. O que é sempre? Serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono, está falando do trono de Davi, será estabelecido para sempre. E Deus está falando para Davi que está morrendo. Então é lógico que ele está falando de algo, né, que é uma continuidade, né, de Davi. Ele está falando de um reino eterno. Bom, quais são as implicações dessa aliança? Davi teria um herdeiro, no contexto aqui é Salomão, e a gente sabe o que aconteceu com Salomão. Ok? Esse herdeiro vai erguer o templo, então o primeiro templo foi construído pelo rei Salomão. O seu trono seria para sempre. Eita! E agora? Deus falhou? Ele vai cumprir só 2? Por que não vai cumprir o terceiro? O trono não seria abolido, porque é para sempre. A descendência de Davi, trono para sempre. Então, algo precisa acontecer. Pergunta: Salomão foi literal ou foi espiritual? O templo construído por Salomão é uma interpretação literal ou uma interpretação figurativa? Então, por que os outros dois é figurativo? Entende? Por que Israel ter um rei eterno, Israel ser a principal nação um dia do universo, é figurativo? É uma incoerência. Então, ou tudo é figurativo, ou tudo é literal. Essa terminologia casa tem a ver com o quê? Posteridade, descendência. Trono tem a ver com o quê? Oi? Isso. Sim, mas ainda tem que ser Jesus. Qual é a literalidade? Você está certinha. Então, qual é a literalidade de Jesus que ainda não foi cumprido? Ele tem que sentar no trono de Davi. E tem que reinar. Você está certa, mas isso não foi cumprido, precisa ser cumprido. Ah, tá bom. É verdade, obrigado. Tem razão. Obrigado. Existe aquela interpretação de que o milênio ele é figurativo. O milênio é o reino de Deus no coração das pessoas que vão se rendendo a Jesus. As pessoas vão se rendendo a Jesus, o mundo vai se tornando um pouco melhor. Essa é a teologia, ok? E aí, depois que, né, o evangelho é pregado, as pessoas viram tudo mansinho, bonitinho e tal, Jesus vem e assume o reino. É uma explicação meia do que é esse reino que é um faz de conta, não é literal, ele é espiritual. Ok? Então, isso é o amilenismo, as pessoas que não acreditam que Jesus precisa voltar para reinar fisicamente nesse planeta. Assim, simplesinho. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais em relação a isso. É que o pós-milenismo, irmão, ele é uma mistura. Porque o amilenismo está dizendo que o milênio
ele já ele tá, o reino de Deus, porque é o seguinte, o que eles dizem, resumindo? O reino de Deus começou quando Jesus veio. Ele inaugurou o reino e o reino começou. A gente vai evangelizando e o reino vai. Então é a mesma coisa. O reino vai se espalhando, a bondade vai se espalhando. Essa é a filosofia do reino de Deus. Como toda teologia, ela começa, aí começam os debates, aí essa pessoa que defendia esse reino mais simples, que vai se espalhando, aí a pessoa combate ela, mas agora, não. Como ele vê que o mundo está piorando, aí ele dá uma maquiada, vamos dizer, ele dá uma aperfeiçoada, vamos dizer assim, nessa teologia para justificar, vamos dizer assim, ok? O amilenismo, ele não acredita num milênio literal de Jesus reinando. Mas ele acredita que o reino de Deus começou a ser... começou com Jesus. A palavra reino, ela tem que ser algo positivo, nunca pode ser algo pior. Jesus não quer começar um reino ruim, fisicamente falando, porque sempre é um reino próspero. Ok, tudo bem, tá bom. Eles saíram do literalismo. Tá bom, ok. O reino, quando a gente fala de reino de Deus, nós falamos algo positivo ou algo negativo? Tá bom, então vamos ficar com esse princípio. Falou em reino, estamos falando algo positivo, ok? Então, o amilenismo não acredita nesse reino melhor físico aqui nesse mundo. Ele não acredita nisso e nós acreditamos em Cristo nisso. Aí eu resumo assim? Pode ser? Ok? Tá bom? Ai. Bom, vamos voltar aqui. Esse reino, ele tem o aspecto territorial e tem o aspecto político. Isso é, alguém que vai comandar, alguém que vai dizer o que é certo, o que é errado, alguém que vai julgar o que é justo e o que é injusto, e alguém que vai julgar e punir. Vocês lembram Salomão? De quem é o filho? Lembra a história? Ele tinha que julgar naquele momento com retidão quem é a mãe dessa criança. E tinha que determinar a ação que deveria ser feita. Então, tem que ser um reino físico. Extremamente importante isso. E isso ainda não foi cumprido. Então, precisa ser cumprido. Nós não podemos... Numa profecia, nós não podemos pegar uma parte e dizer que é figurativa e outra parte e dizer que ela é literal. Não temos essa liberdade. Esse reino milenar, ele também é ensinado por outros profetas. Por exemplo, só vou ler Jeremias, capítulo 23, versículos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo justo. Lembra? A promessa foi feita para Davi. Davi já está morto aqui. Aqui em Jeremias, Davi morreu e agora está repetindo, lembrando daquela promessa. Levantarei a Davi um renovo justo, e aqui agora está falando de Jesus. Rei que reinará, agirá sabiamente. Então ele tem que agir como rei no planeta Terra, executará juízo e justiça na terra, não é no céu. Ele vai executar aqui.
Ele é o rei físico, numa terra física. Nos seus dias, Judá será salvo. Falando sobre a conversão nacional de Israel. Judá será salvo, Israel habitará seguro. Por que ele está falando Judá e Israel? Porque o reino foi dividido por causa do pecado, o reino do norte e o reino do sul. Reino do norte ninguém sabe mais quem é, mas Deus diz que sabe. Porque diz que vai juntar de novo, tanto o reino do norte como o reino do sul, Judá, né? E diz, Israel habitará seguro, sem mais ataques. A gente vai falar um pouco sobre os ataques de Israel. Vai habitar seguro, sem ninguém perturbar Israel. Não pode ser espiritual, tem que ser físico, tem que ser territorial, né? Será esse o seu nome com que será chamado Senhor, justiça nossa. Por quê? Porque Jesus vai voltar para fazer justiça em relação às injustiças que estão sendo cometidos contra o seu povo, o povo de Israel. Tudo isso para dizer, irmãos, que as promessas que nós vemos na palavra de Deus, elas precisam ser cumpridas literalmente. Ou senão, elas são falsas. E elas não são falsas por quê? Porque a grande maioria já foi cumprido literalmente. Deus já provou que tudo aquilo que ele fala vai acontecer. E tudo aquilo que a gente está vendo agora, né, que chama muito a nossa atenção, que Deus prometeu, que são coisas grandes, vai acontecer, também aquelas pequeninas promessas, e cuidado com o que eu estou dizendo pequeninas, vou mudar, aquelas preciosas promessas, é a mesma coisa. Por exemplo, se confessarmos os nossos pecados, qual é o valor dessa promessa? O que é que nos separa de Deus? O que é que estraga a nossa vida? O que é que traz perturbação? O que é que causa discórdia? O que é que causa injustiça? Não existe nada pior que o pecado. O que é que manda uma pessoa para o inferno? Gente, o reino milenar é tão real quanto o inferno. O inferno, ela é real. Faz parte da aliança de Deus com o ser humano. A alma é imortal. O corpo físico é imortal. As pessoas que vão para o céu vão receber um corpo glorificado, mas é um corpo, né? Corpo, não é fantasma. As pessoas que vão para o inferno, elas vão ter um corpo e elas vão sofrer dores nesse corpo sem nunca passar. Promessas, alianças. Qualidade de vida aqui é baseado em promessas. Todas. Juntar tesouros no céu não é figurativo. Mas por que eu vou querer tesouro no céu? Bom, se Deus falou que é tesouro, é que você e eu não acreditam, é porque a gente não sabe o que é. Mas Deus que é? Perda. Mas não sabe perda. O que é perda? É céu. Bom, a Bíblia diz que, sabe, nossas obras vão ser julgadas. Às vezes a gente fica tentando, promessas, entende? Cada pecado que a gente escolhe fazer, cada mandamento que a gente faz uma pequena distorção, qual é a diferença? O que nós estamos dizendo para Deus? É o meu termo ou é o termo dele? E a gente acredita. Essas profecias aqui, que são históricas, elas foram escritas, a Bíblia diz em 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, não lembro, que aquilo que aconteceu com Israel tem que ser exemplo para nós. Conhecimento é muito bom, mas pegue as promessas feitas para você, igreja. Né? Quando diz, diante de verdadeiro arrependimento, o que Deus faz, endurecimento de coração, o que acontece conosco.
quando você decide sacrificar o seu bem-estar e você vem para a sua comunidade, para servir a sua igreja com seus dons, quando você deixa de saborear algo supérfluo, porque você quer ajudar uma pessoa necessitada. Entende? Tudo isso tem a ver com promessas. Promessas aqui. Entende? Você pega cuidado com o pobre. Né? Por que Jesus falou, estive doente e você foi me visitar? Por que Deus ensina, né, da gente usar os dons espirituais? Por que é sacrifício, né, você separar tempo, né, para preparar uma boa aula, para aconselhar alguém? Porque trabalhar justamente, isso é, trabalhar menos profissionalmente, menos, vocês entendem? Vamos mudar. Porque trabalhar demais é tão pecado quanto trabalhar de menos. Então, entende? É pecado. Porque se eu trabalho demais, eu deixo de fazer algo que Deus falou que é minha responsabilidade. Se eu trabalho de menos, eu sou vagabundo, estou roubando uma pessoa. Tudo isso é o equilíbrio. E está diretamente relacionado com a qualidade de vida que a gente vai ter aqui. Porque eu vejo um irmão fazendo algo errado, eu não tenho coragem de falar com ele. Eu não quero que alguém venha e me repreenda. Porque quando eu sou repreendido, eu fico tentando. Não, entende? Gente, tudo isso tem a ver com aliança. Deus fez uma aliança conosco. E nós somos os da fé, não aqueles que retrocedem. E perdição ali não é perdição de salvação, não, é perdição de qualidade de vida. Então, eu não quero estudar isso daqui para a gente adquirir, sabe, ter convicção teológica, ela é extremamente importante, mas a aplicação. Nosso relacionamento com Deus, ele é literal. Ele é baseado nas instruções de Deus. Ele é baseado em acreditar que quando Deus diz isso vai fazer bem para você, e você olha para aquilo e fala, isso aqui é amargo. E você até experimenta e é amargo. E Deus falou, vai fazer bem. Fala, bom, se Deus falou que vai fazer bem, tá bom. Entende? Isso é fé, confiar em cada instrução de Deus, porque nós também estamos debaixo de duas alianças. Uma aliança incondicional e a outra, busque em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Tá bom? Estou encerrando 5 minutos antes, intervalo. Já me avisaram aqui, eu não vou para frente agora.